As pirâmides foram construídas durante o período do Império Antigo do Egito. Esta era, que se estendeu aproximadamente de 2686 a 2181 a.C., foi uma época de prosperidade e poder sem precedentes para a civilização egípcia. Os faraós, considerados governantes divinos, encomendaram essas tumbas colossais como seus locais de descanso final. As pirâmides não eram meros locais de sepultamento, eram representações simbólicas do poder do faraó, alcançando os céus para guiá-los na vida após a morte. A construção dessas estruturas massivas foi um empreendimento gigantesco, exigindo os esforços coordenados de milhares de trabalhadores qualificados. Esses trabalhadores não eram escravos, como frequentemente retratados, mas sim egípcios comuns cumprindo seu dever para com seu faraó e seus deuses. Eles dedicaram anos, até décadas, esculpindo, transportando e moldando milhões de toneladas de pedra com precisão surpreendente. As pirâmides foram construídas principalmente utilizando dois tipos de pedra, calcário e granito, cada um com suas próprias características e propósitos específicos. O calcário, facilmente disponível em pedreiras perto do Planalto de Gizé, formava a maior parte do núcleo da pirâmide, sendo a escolha ideal devido à sua abundância e facilidade de extração. Sua relativa maciez tornava mais fácil de extrair e moldar, usando as ferramentas disponíveis na época, permitindo que os trabalhadores esculpissem blocos com precisão. O granito, uma pedra muito mais dura e durável, era reservado para elementos estruturais cruciais, como a câmara do rei e o revestimento externo da pirâmide, garantindo a longevidade e a resistência da estrutura. Extraídos de locais distantes, como Assuã, os blocos de granito eram transportados por centenas de quilômetros pelo rio Nilo, um testemunho impressionante da capacidade logística e da organização dos egípcios antigos. As ferramentas usadas para extrair e moldar essas pedras eram surpreendentemente simples, mas eficazes. Talhadeiras e serras de cobre, auxiliadas por cunhas de madeira e água, eram as principais ferramentas do ofício, demonstrando a engenhosidade dos trabalhadores. Essas ferramentas, combinadas com a engenhosidade e a habilidade da força de trabalho egípcia, foram suficientes para moldar milhões de toneladas de pedra nas formas geométricas precisas que vemos hoje. Um verdadeiro feito de engenharia. Seção 5. Arquitetos celestes, engenharia de precisão sob o céu egípcio. O alinhamento e a orientação precisos das pirâmides são um testemunho do conhecimento avançado dos antigos egípcios em matemática e astronomia. Eles possuíam uma compreensão profunda das ciências exatas que lhes permitiu criar essas maravilhas arquitetônicas. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, com seus lados desviando do norte verdadeiro em menos de 1/10 de grau. Essa precisão é impressionante, considerando as ferramentas limitadas da época. Essa precisão foi provavelmente alcançada por meio de observações astronômicas, usando as estrelas como pontos de referência. Os antigos egípcios eram mestres em observar o céu noturno. Os egípcios eram astrônomos habilidosos, rastreando os movimentos dos corpos celestes para desenvolver seu calendário e guiar suas práticas agrícolas. Eles usavam esse conhecimento para prever inundações e épocas de plantio. Esse conhecimento também foi fundamental para alinhar suas estruturas monumentais com o cosmos. As pirâmides não eram apenas túmulos, mas também observatórios celestes. As passagens internas e câmaras das pirâmides também estão alinhadas com estrelas específicas, destacando ainda mais a importância da astronomia em seu projeto. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Os egípcios acreditavam que, ao alinhar suas tumbas com as estrelas, poderiam garantir a jornada bem-sucedida do faraó pela vida após a morte. Essa crença era central em sua cultura e religião. Seção 6. Sussurros na pedra. Enigmas duradouros das pirâmides.
Apesar de séculos de estudo e exploração, as pirâmides ainda guardam muitos segredos fascinantes e misteriosos. Os métodos exatos usados para transportar os blocos de granito maciços de Assuã, por exemplo, permanecem um assunto de debate intenso entre os estudiosos. Algumas teorias sugerem o uso de barcaças no rio Nilo, aproveitando a correnteza para facilitar o transporte, enquanto outras propõem sistemas elaborados de trenós e rolos que poderiam ter sido usados em terrenos mais difíceis. O propósito de certas câmaras e passagens dentro das pirâmides também permanece um mistério intrigante. Os chamados poços de ventilação encontrados na Grande Pirâmide, por exemplo, já foram considerados poços de ventilação essenciais, mas teorias recentes sugerem que eles podem ter servido a um propósito simbólico e espiritual, guiando a alma do faraó para a vida após a morte, um conceito central na religião egípcia antiga. A velocidade e a eficiência com que as pirâmides foram construídas também continuam a intrigar os especialistas e historiadores. As estimativas sugerem que a Grande Pirâmide, composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra perfeitamente encaixados, foi construída em pouco mais de 2 décadas, um tempo incrivelmente curto para uma obra tão monumental, um feito notável de engenharia e logística, mesmo para os padrões modernos, que ainda nos deixa maravilhados. Seção 7. Um legado gravado em pedra. O fascínio duradouro das pirâmides. As pirâmides do Egito são um testemunho da engenhosidade e ambição de uma das civilizações mais antigas do mundo. Elas são mais do que apenas tumbas. São símbolos duradouros da conquista humana, incorporando a maestria dos antigos egípcios em engenharia, astronomia e arte. Essas estruturas majestosas cativam a imaginação de viajantes, estudiosos e sonhadores há milênios. Elas inspiram admiração e maravilhamento, lembrando-nos das possibilidades ilimitadas da engenhosidade humana. As pirâmides são um legado gravado em pedra, uma lembrança atemporal de nossa história humana compartilhada. Seção 8. Junte-se a mim em uma jornada, através do tempo e do conhecimento. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração das pirâmides. Seus mistérios continuam a nos intrigar, levando-nos a mergulhar mais fundo nos anais da história e descobrir os segredos do nosso passado. Se você é tão fascinado pelo mundo antigo quanto eu, inscreva-se neste canal para mais conteúdo cativante. Juntos, vamos continuar a explorar as maravilhas do nosso universo, desde as menores partículas até as estruturas mais grandiosas e tudo mais.